Olá, muito boa noite a todos vocês, aqueles que estão acompanhando essa transmissão hoje, dia 28/10, terça-feira, às 20 horas, e também para aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente. Eu me chamo Vinícius, sou membro da comunidade Concórdia e seminarista também no segundo ano teológico. Hoje nós vamos querer refletir um pouco sobre o pecado, a doutrina do pecado, e textos e passagens bíblicas que tratam sobre isso. Hoje, como eu havia dito na última transmissão, ou melhor, na última estreia, eu não posso estar participando ao vivo com vocês, devido a horários de aula, devido a atividades aqui do seminário, que acontecem simultaneamente nesse período da transmissão do estudo bíblico. Porém, estou gravando esse vídeo para vocês também para lançar em estreia no momento da transmissão. Então, eu chamo muito bem-vindos a todos vocês, aqueles que estão assistindo nesse momento, e desejo as mais ricas bênçãos de Deus a todos que vão assistir este estudo bíblico. Então, hoje nós vamos tratar um pouco sobre o pecado. Nosso último estudo foi mais falando sobre Satanás, e todos esses estudos que eu venho gravando vem tratando mais essa parte da lei e do pecado, né? As consequências disso para a vida humana e tudo mais. Então, nossos primeiros estudos foram sobre lei, a gente fez 2 estudos sobre lei, o último estudo foi sobre Satanás, então os anjos maus, etc. E hoje nós vamos tratar sobre pecado, para depois, posteriormente, a gente entrar já nos temas de justificação, salvação pela fé. Muito bem, então antes de nós iniciarmos essa nossa transmissão, vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por estar nos ouvindo nesse momento em que estamos reunidos aqui para conversar contigo em oração. Graças te damos por tantas bênçãos que derramas sobre nós diária e abundantemente. Obrigado pelo dom da vida, ó Senhor Deus, na qual permitiste que estarmos aqui neste dia, por mais um dia, e te rogamos, ó Deus, que nos dê saúde, nos dê ânimo, nos dê vontade, ó Senhor Deus, também para mais esta semana e os demais dias deste ano. Estamos finalizando o mês de outubro agora, e pedimos a tua bênção também para o próximo mês de novembro. Senhor, sempre esteja em nossos corações, nos guiando, fortalecendo a nossa fé cada dia mais, renovando a certeza da nossa salvação, Senhor Deus. Esteja conosco, também nos lembre dos nossos pecados. Pela nossa culpa, ó Senhor Deus, nós somos condenados à morte temporal e eterna. Mas Tu, que é tão bondoso, Senhor Deus, Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, vieste e enviaste o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que, através da sua morte e ressurreição, pudéssemos ter remissão de todos os nossos pecados. A nossa culpa foi apagada, carregada por Cristo na cruz. Obrigado por tamanha bênção, ó Senhor Deus. E por esse motivo também nós podemos ter a certeza da nossa salvação, porque cremos em Cristo Jesus, aquele que sofreu todos os nossos pecados, e que agora podemos também festejar, porque recebemos a absolvição quando confessamos esses nossos pecados, porque Tu é um Pai de amor, um Pai de misericórdia, aquele que ama e perdoa os seus filhos, sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem. Obrigado, Senhor Deus, por tamanha bênção. Abençoa cada um que está ouvindo nesse momento esse estudo e aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente. Seja com cada um deles, esteja também com a nossa congregação por mais essa semana, por nossas atividades, seja estudo bíblico, culto de sexta-feira, de domingo, e todos os demais eventos e atividades da nossa congregação. Seja com cada um deles, ó Senhor Deus, com o pastor, com os funcionários e com todos nós, os membros da congregação, sempre levando-os firmes na certeza da Tua salvação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, vamos então iniciar nosso tema falando sobre o pecado. E eu separei em 3 tópicos, assim como o sumário da doutrina cristã ele traz. E são tópicos tratando sobre a definição do pecado,
depois a causa do pecado, né? Por que o pecado veio ao mundo, por que nós pecamos e, por fim, as consequências do pecado. Então vamos passar para os nossos slides. Então, começando, antes de nós começarmos a tratar sobre esse tema, eu quero ler a passagem, então, de Gênesis 3, 1 a 7, primeiramente, e depois nós vamos ler mais um trecho. Esse é o trecho que o ser humano ele cai em pecado. Satanás tenta Eva e ela come do fruto proibido. Vamos ver então o que diz esse capítulo de Gênesis. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito bem, esse trecho de Gênesis 3, então retrata o momento da queda do ser humano em pecado, tentado por Satanás. E agora, no próximo trecho, nós vamos ver então as consequências disso, né? Quando Deus aparece para Adão e Eva. Seguindo o texto: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? O homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isto que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Muito bem, então esse é o momento que Deus conversa com o homem e a mulher. Até agora não eram denominados como Adão e Eva. E temos um trecho muito importante para toda a Bíblia. A promessa da salvação. Gênesis 3,15, onde Deus diz: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus promete o Salvador nesse momento, desde lá do Gênesis, no momento em que o homem ele cai em pecado. Então, passando agora para o nosso tópico sobre o pecado, o que a gente precisa saber sobre o pecado? O que a Bíblia define como pecado? Então, a Bíblia ele define o pecado como transgressão da lei. A lei, como a gente tinha visto em estudos anteriores, é aquela que é a perfeita vontade de Deus. Aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus não quer. A santa vontade de Deus é imutável e ela é perfeita. Então, nenhum ato, palavra, pensamento ou desejo é pecado em si mesmo, tornando-se pecado quando está em desacordo com a lei de Deus. Então, aqui eu destaco a passagem de 1 João 3,4, que diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Então, para a gente passarmos desse tema, é interessante isso: nenhum ato ou palavra, pensamento ou desejo é pecado em si mesmo, né?
mas ele torna-se pecado quando está em desacordo com a lei de Deus. Então, assim, coisas como comer do fruto, como a gente viu ali na passagem de Gênesis, pode parecer algo inocente, inofensivo, né? Simplesmente comeu do fruto. Mas Deus havia ordenado. A partir do momento que Deus ordenou, essa é a vontade de Deus, aquilo se torna um pecado. Então eu quero destacar mais um trecho aqui, que é o momento em que Saul ele poupou Agag, o rei de Amaleque, e ele pegou assim todos os seus bois, ovelhas e ofereceu em sacrifício a Deus. Então isso parece algo louvável, né? Oferecer isso a Deus. Mas agora a gente vai ver por que Saul pecou nisso que ele fez. Então o trecho é de 1 Samuel 15, versículo 1 a 3, depois versículo 7 ao 11. Então Samuel disse assim a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castiguei a Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 7. Então Saul derrotou os amalequitas desde a Avilá até chegar a Sua, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Interessante, né? Porque Saul poupou então o rei e o gado, né? As ovelhas. E a gente vai ver aqui que ele ofereceu em sacrifício nessa próxima perícope. Mas Deus, né? No versículo anterior, diz assim: mate todas as coisas, né? Bois, ovelhas, camelos, jumentos, destrua tudo deste povo, né? Seja pessoa, seja os seus bens. E Saul poupou, ou seja, ele desrespeitou a ordem de Deus, desrespeitou a bondade de Deus. Então o versículo 18 diz assim: O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Muito bem. Então essa perícope retrata muito bem isso, tratando sobre o que é desrespeitar a voz do Senhor. O pecado ele não está no que nós julgamos ser certo ou errado, pela nossa consciência ou pela nossa opinião, mas sim pelo que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Muito bem, então a pecaminosidade, como eu falei, ela não é determinada por aquilo que sentimos,
mas é única e exclusivamente concorda ou não com a palavra de Deus. Então, o pecado é a desconformidade com a vontade de Deus. Nossa opinião pessoal não é norma, não norma o que é pecado, seja grande ou pequeno, conhecido ou desconhecido, intencional ou acidental. É interessante isso, porque muitas vezes nós temos aquele senso de julgamento. Será que nós estamos fazendo boas obras? Será que nós estamos fazendo algo certo? E nós devemos sempre julgar a nossa consciência, examinar a nossa consciência a partir das Escrituras. As Escrituras vão reger o que nossa consciência julga ser certo e errado. Ser um bom termômetro, ser uma boa avaliadora. Porque quando nossa consciência está em desconformidade com a Escritura, nós não podemos ter total senso de julgamento, que é errado. Ou seja, nós precisamos sempre confirmar: o que eu estou fazendo concorda ou não com a palavra de Deus? Então, mesmo que essa intenção seja boa, e propósito que se tenha não transformará um ato ilegal em um ato legal. Muito bem, tem um clássico provérbio que brasileiro, né? Não sei se provém de outras línguas, né? Que diz assim: de boas intenções o inferno está cheio, né? Isso não é bíblico, claramente não é um trecho bíblico, né? Mas eu destaco isso só para dizer que mesmo que se aquilo que nós estamos cometendo é com uma boa intenção e um bom propósito, isso não quer dizer que vai transformar um pecado em algo bom, algo legal. Nós não podemos pecar para a glória de Deus. Ou seja, não existe você querer pecar para talvez trazer algum benefício para a igreja ou para Deus. Tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Em nenhum momento esse ato será um pecado, porque o pecado aborrece a Deus. Ele traz tristeza no coração do Senhor. Por isso ele suplica que nós sempre voltemos a Ele em arrependimento para que nossos pecados sejam perdoados. Então Romanos 6,1 diz: que seguiremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Então ali Paulo havia dito que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Mas ele questiona: mas então nós vamos continuar pecando para que a graça aumente ainda mais? Então, assim, em nenhum momento nós vamos fazer pecados, cometer pecados para trazer algum benefício a Deus. Até porque nós não temos capacidade alguma de fazer isso. Todo o nosso coração, todos os nossos desígnios são contrários à vontade de Deus. Por isso que nós precisamos da restauração de Cristo em nossos corações, pelo batismo e pelos sacramentos e pela sua santa palavra. Só o que está em desacordo com a palavra de Deus é pecado. Então a transgressão de normas e leis feitas por seres humanos, ela não pode ser considerada pecado, a menos que implique na transgressão de um mandamento de Deus. Então aqui eu destaco três pontos, né? Então, pensando nisso, só o que está em desacordo com a palavra de Deus é pecado, e transgressão de normas feitas por seres humanos não pode ser considerado pecado. Abre então margem para a gente pensar assim: não vou pagar o imposto, eu não vou seguir essa lei aqui ordenada pelo governo, porque a Bíblia não diz isso, a Bíblia não ordena que eu faça isso daqui, a Bíblia não ordena que eu faça aquilo. Mas é importante a gente ressaltar: transgredir as leis do governo é pecado, porque Deus instituiu o governo para cuidar do mundo, né? A gente lembra daquela distinção também entre igreja e Estado. Essa distinção é muito importante quando a gente está tratando sobre isso. O Estado, ele governa com a espada para manter a boa ordem, né, do mundo físico, do mundo terreno. Ele não utiliza a Bíblia. Ele utiliza a espada e normas para conseguir controlar esse mundo, porque ele utiliza-se do primeiro uso da lei, como a gente tinha falado, que é o freio. O governo, ele freia as pessoas através da espada. Então, que seriam punições, multas e prisões, etc.
Quando nós transgredimos alguma lei do governo, nós estamos indo de confronto com a vontade de Deus. Então, quando nós vamos de confronto com a vontade de Deus, aquilo se termina e resulta em um pecado novamente. Outra coisa, desobedecer aos pais. Os pais podem criar alguma norma que não está na Bíblia, mas no momento que nós desrespeitamos a autoridade deles, nós estamos pecando contra Deus. Até porque Deus mesmo instituiu ali no 4º mandamento, Deus mesmo disse: honrará seu pai e tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então nós devemos continuar respeitando nossos pais em todos os momentos. É aquilo, como nós vimos também em estudos anteriores, agir contra a própria consciência. Isso também é pecado. Agir contra a consciência, quando a nossa consciência diz que nós estamos fazendo algo errado e mesmo assim nós continuamos a fazer, isso é considerado pecado. Mas dentre isso tudo é importante ressaltar: caso algum destes, como o governo, os pais, a nossa própria consciência, ela seja contrária à vontade de Deus, eu destaco o versículo de Atos 5:29. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, então, caso o governo ele crie alguma lei que vá de confronto com a palavra de Deus, nós não podemos apoiar. Nós devemos continuar seguindo a palavra de Deus, que é a santa vontade de Deus. Então, coisas que Deus não proíbe nem ordena em si mesmas são indiferentes, porém feitas para motivos egoísticos, sem ter em vista a glória de Deus e o bem-estar do próximo, mesmo essas coisas indiferentes desagradam a Deus. Ou seja, coisas indiferentes. Vou dar um exemplo aqui. Um empresário, ele necessita de ganhar dinheiro para sua empresa e também para sustentar sua família. Isso é louvável. Isso faz parte da vida aqui no mundo. Ou seja, não é algo que é pecado em si mesmo. Agora, quando ele faz isso, para fazer isso, ele passa por cima dos seus funcionários, ele se torna arrogante, e ele não faz isso com a devido respeito, né? Mas ele utiliza-se de outros meios ilícitos, ou até mesmo, não digamos ilícitos, mas ele está com o coração enraizado na soberba, enraizado na ganância. Esse ato ele se torna pecado, porque mesmo essas coisas indiferentes, elas também desagradam a Deus. Eu destaco uma frase que o meu professor me disse, e isso me marcou bastante, né? Pecado não se justifica, se confessa. Muitas vezes a gente tem essa mania de, mas na verdade eu tava muito aéreo aquele dia, aí eu não prestei atenção. Mas foi por causa de fulano de tal que eu acabei fazendo isso, não foi culpa minha. Pecado ele não se justifica. Nós não conseguimos justificar nossos pecados. O único que traz perfeita justificação através da fé é Cristo Jesus, com a morte no Calvário. Nós mesmos, se nós tentarmos justificar alguma coisa que nós fizemos, nós vamos simplesmente nos afundar ainda mais na lama do pecado e da morte. Então, por isso eu destaco: o pecado ele se confessa. No momento em que um pastor ele está ali à frente do altar e pergunta: você confessa verdadeiramente esses seus pecados? E ele dá a absolvição, aquilo é as palavras de Cristo perdoando a todos nós. Então, por isso é importante a sincera confissão quando nós fazemos nossa confissão diária, seja nas nossas orações e também no momento que se faz no culto. Porque aquele que confessa os pecados, Deus está de braços abertos para receber. E aquelas palavras que o Senhor diz: os teus pecados estão perdoados, né? Aquela palavra que o pastor diz ali no altar, é o próprio Jesus falando isso a nós. Então, em nenhum sentido Deus é a causa, o autor do pecado. Não criou o ser humano para pecado, nem decretou que o ser humano se tornasse pecador, nem aprovou o pecado quando foi introduzido no mundo, nem incita ele ou de qualquer maneira o ser humano a pecar. Então, por muitas pessoas vem o questionamento: mas se Deus é tão bom, por que ele permitiu que o pecado estivesse no mundo? Por que ele permitiu que coisas ruins acontecessem, tragédias, morte? E Deus, ele não é o autor do pecado. E em nenhum momento ele predestinou o ser humano a isso, para que ele pecasse ali no jardim. O fato de Deus concorrer na execução
física de um ato pecaminoso não o torna autor ou cúmplice da pecaminosidade do ato. O que seria então esse concorrer na execução física? Nós sabemos que nenhum cabelo cai de nossa cabeça se Deus assim o permitir, não o permitir. Né? Então tudo que acontece porque Deus permitiu. Mas em que sentido nós devemos entender isso? Deus não é cúmplice no momento que ele permite que aconteça um ato pecaminoso. A culpa sempre será inteiramente do ser humano. O ser humano cometeu esse pecado. Em nenhum momento nós podemos culpar que Deus permitiu que esse pecado acontecesse. Então eu destaco aqui uma frase, né? A arrogância é perguntar por que Deus permitiu e permite o pecado se ele o odeia. Mas é importante lembrar que Deus respeita a nossa liberdade também. Senão nós seríamos apenas robôs que dizem, eu amo a Deus. Mas Deus, ele quer que nós realmente amamos ele de coração, totalmente de nosso coração. E assim ele permite que nós sejamos livres para também amar a Deus. Né? É importante isso. Deus, ele não simplesmente apagou o pecado do mundo em geral, porque ele enviou Jesus Cristo que pagou pelos nossos pecados. Sabendo disso, dessa maravilhosa graça, nós temos a certeza de que quando nós estivermos na eternidade, nós não teremos mais as consequências do pecado, as dores, a morte, a separação, o ranger de dentes, mas sim nós vamos ter a eterna bem-aventurança ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele morreu pelos nossos pecados na cruz. Ele suportou toda a culpa que nós temos, a culpa que nós cometemos, que nós erramos contra Deus diariamente. Jesus, ele suportou essa culpa. Por isso que nós devemos dar graças a Deus pelo fato dele ter enviado Jesus Cristo, que derrotou o diabo, a morte e o pecado. Então Tiago 1,13 diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ou seja, Deus em nenhum momento fará uma pessoa pecar, de forma alguma, mas sim as forças malignas. Satanás está tentando a humanidade. Ele tentou a humanidade lá no jardim e o ser humano caiu em pecado. E ele continua, assim como o leão que anda em derredor e ruge. Salmo 5,4 diz, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Zacarias 8,17 diz assim, que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Ou seja, novamente te mostrando a oposição de Deus ao pecado. Deus odeia o pecado. E aí a fórmula de concórdia na declaração sólida diz assim, Deus não é criador, autor ou causa de pecado, senão que pela maquinação do diabo, por um homem o pecado, que é obra do diabo, entrou no mundo. Ou seja, mostrando novamente, Deus em nenhum momento será cúmplice dos pecados, mas sim o diabo, aquele que anda tentando a humanidade desde o princípio, aquele que pecou desde o princípio. Então eu vou fazer uma distinção agora entre causa externa e causa interna do pecado. Assim como vimos no último estudo, Satanás, ele é a causa externa do pecado. Ele tentou e seduziu Eva lá no começo e tornou-se essa causa externa. Até hoje, Satanás, ele continua sendo a força impelente aos filhos da incredulidade e tenta os cristãos para o mal. Desde o Éden, ele tem sido o primeiro motor de todo o mal. Então, Satanás, ao seduzir a Eva, ele fez com que as consequências do pecado também caíssem a toda a humanidade. Pecado, a culpa do pecado, essa depravação que nós temos em nosso interior, essa depravação hereditária que nós recebemos de nossos pais, vieram lá dos nossos primeiros pais. Satanás fez com que nós pecássemos, que Adão e Eva pecassem lá no princípio. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Importante isso, então, Satanás, ele é sedutor, ele traz as pessoas para a tentação e quer que elas se desviem do caminho de Deus.
2 Coríntios 11:3, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e afaste da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Mostrando novamente esse aspecto da tentação, Satanás seduzindo a mente humana. 1 Pedro 5, 8, 9. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então, agora tratando sobre a causa interna do pecado, que é o coração humano. O ser humano, ele é totalmente afastado de Deus, totalmente averso à palavra de Deus. E esse coração humano é a causa interna do pecado. Cada pecado que cometemos tem o seu começo em nosso próprio coração. As tentações que se aproximam de fora tocam e excitam o coração, e é aqui que começam os nossos pecados. Mesmo sem essa tentação, o coração do ser humano natural está inclinado a todo mal. Interessante que, então, ao vermos isso, o nosso coração ele está inclinado ao mal, ele está separado de Deus. Por isso eu destaco mais essa frase. O diabo é a causa externa do pecado, ele nos tenta. Mas nós não vamos culpar o diabo pelo mal que praticamos. Deus não aceitou essa desculpa no paraíso, nem aceitará agora. Eva pecou, Adão pecou. Sim, foram seduzidos por Satanás. Mas no momento em que Eva se desgarra da palavra de Deus, na confiança da palavra de Deus, que Deus ordenou que não comesse do fruto, e ela é seduzida por isso, e ela tem o desejo de comer o fruto proibido para se tornar como Deus, nesse exato momento Eva já se desgarrou da promessa de Deus. Ou seja, o pecado ele tem sede na alma. O coração já havia se distanciado de Deus. Nesse momento o pecado já estava feito. É interessante isso, a responsabilidade e a culpa são nossas, porque nós cometemos o pecado. Nós jogarmos a culpa para o diabo não tira a nossa responsabilidade pelo que fizemos. Nós podemos sim ser tentados pelo maligno, pelo bravo, pelo princípio do mal, que é Satanás, mas a culpa continua sendo nossa. Nós caímos em tentação, nós pecamos, isso está em nosso coração. O pecado tem sede na alma. O corpo é controlado por uma alma pecaminosa. Mas agora eu quero dar um destaque muito importante. É comum nós cairmos, nesse momento, no erro de achar que a natureza humana é em si pecaminosa. Nós fomos criados perfeitos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, afirmar que a nossa natureza em si, por essência, é pecaminosa, está errado. Nossa natureza é boa, porque Deus assim criou, assim como toda a sua criação. Nós podemos comparar o pecado nesse momento como uma doença, aquela doença que chega no corpo e se alastra por todo ele e tenta de todas as formas acabar com o corpo, porque é assim que que o pecado é. O pecado ele vem como uma doença que quer depravar a nossa alma, e ele deprava. Nós herdamos isso de nossos pais. Ou seja, nós não podemos afirmar de forma alguma que a nossa natureza humana ela é pecaminosa em si mesmo. Mas nós temos essa depravação. E essa depravação atingiu nossa alma. E o pecado, ela agora está em toda a humanidade devido a essa depravação. Ou seja, a natureza humana ela é boa. Até porque se um atributo da natureza humana fosse pecar, Cristo não poderia ter se encarnado por nós. Mas Cristo se encarnou, se fez homem, porque assumindo a natureza humana, ele também poderia carregar a culpa da humanidade. Por esse fato, a natureza humana em si mesmo não é pecado, mas sim uma depravação da natureza, da nossa natureza. Esse que é o pecado original, que nós vamos conversar mais posteriormente. Então, por fim, a transgressão da lei está ligada inseparavelmente à culpa. A culpa continua a pesar em nossa consciência muito depois do ato pecaminoso. Dizemos, então, que um ser humano é culpado desse ou daquele pecado, mas, de fato, ele é culpado de toda a lei.
Todos os mandamentos são uma expressão da santa vontade de Deus e formam, por isso, uma unidade. Então, quando nós vemos ali a passagem de Tiago 2,10, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, nós devemos dar destaque a isso. Nós podemos dizer, mas eu cometi um pecado pequeno aqui. Mas no momento em que nós desrespeitamos um só ponto da lei de Deus, nós estamos transgredindo toda a sua perfeita vontade. Então, eu uso uma ilustração aqui. O momento que nós pecamos é como se nós estivéssemos passando uma cerca. Essa cerca que nós passamos agora não tem volta. Essa cerca agora que nós passamos por ela, nós desrespeitamos toda a vontade de Deus. Nós saímos do limite que Deus nos colocou, no limite em que Ele nos ama, no limite em que Ele nos deu pela sua lei, né? E outra ilustração, até melhor ainda, é a corrente. No momento que nós rompemos essa corrente, não tem como voltar mais. Quando nós pecamos em um só ponto, nós transgredimos toda a lei de Deus. Portanto, ao romper essa corrente, nós estamos nos desgarrando de Deus, porque nossa inclinação é para o mal, devido a esse pecado original. E a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso nós fazemos 3 distinções aqui entre morte espiritual, temporal e eterna. Essa punição, primeiramente, a morte espiritual, é a separação entre alma e Deus. No momento em que o ser humano pecou, sua alma se separou do Senhor. Essa é a condição de todos os seres humanos por natureza. Aquilo que eu havia dito, o ser humano por si, ele é separado da palavra de Deus, da vontade de Deus. Ele é inclinado para o mal. Por isso essa morte espiritual. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2:1. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Essa passagem de Gênesis 8 trata ali após o dilúvio, né? Que Deus faz aliança com Noé e sua família. E Deus diz ali, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Então, no momento que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, eles trouxeram a morte espiritual, essa separação. E eu quero trazer essa ênfase na palavra separação. Quando nós dizemos morte, o sentido que deve vir em nossa mente é separação. Porque quando nós vemos agora a morte temporal, também é uma separação. A separação agora é entre corpo e alma. Uma ruptura violenta das duas partes que Deus havia unido para fazer uma pessoa humana. Então, a separação, ela acontece de forma abrupta, porque Deus criou corpo e alma juntos, são uma só coisa. Deus criou corpo e alma, Ele não criou corpo, depois alma. O ser humano é constituído de corpo e alma, e essa separação que é a morte é algo que o pecado trouxe, separou o corpo e a alma, porque o ser humano ele foi criado para viver, mas agora nasce para morrer. Sua jornada pela vida é rumo à sepultura. Destaco então Hebreus 9:27, que diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Então, muito bem, essas são as minhas considerações que eu tenho. Por fim, eu não acabei colocando aqui no slide, mas nós temos a distinção entre morte eterna. Então, o que é a morte eterna? É a separação que nós temos da bem-aventurança de Deus. Essa separação acontece no juízo, e onde haverá choro e ranger de dentes. E essa separação é aquela separação da condenação eterna. Então diz assim em Mateus 25:41: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então a morte ela tem um conceito de separação, que é o resultado do pecado. Mas lembrem-se, Cristo nos libertou do pavor da morte. Cristo ele nos deu nova vida. A partir de Cristo nós temos a certeza da salvação e dos nossos pecados estarem perdoados. Porque Cristo mesmo fez morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando. Então o pecado assusta. A morte, de fato, assusta.
né? Domingo agora, dia 2, nós vamos lembrar dia de finados, né? Que é uma data importante no calendário da igreja, onde nós lembramos aqueles que faleceram, que partiram e que deixam uma amarga dor no coração humano, porque é aquilo, a morte não é natural. Nós fomos criados para a vida, mas a morte veio e agora ela nos separa tanto de Deus, na morte espiritual, também corpo e alma. Mas nós devemos lembrar que aqueles que morreram em Cristo Jesus têm reconciliação. Eles têm a lembrança e a certeza de que a vida eterna está preparada para eles também. E para nós. Então nós podemos ter certeza, se a falta, se o luto bate em nosso coração, nós temos a real esperança que nós vamos reencontrar essas pessoas e que a partir da glória eterna, na bem-aventurança ao lado do nosso Senhor, nós vamos viver em eterna alegria na eternidade. Muito obrigado.